A paz. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos no livro de Tiago, estudo esses que nós começamos a semana passada, e queremos hoje olhar para o texto de Tiago do capítulo 1, do versículos 2 até o versículo 8. Como eu já ressaltei na semana passada, Tiago ele era meio-irmão de Jesus, mas Tiago ele não se vale da sua posição como meio-irmão de Jesus, nem tampouco como líder da igreja de Jerusalém, para falar aos seus leitores. Antes ele se identifica com aqueles amados, com aqueles irmãos, e ele diz, ao se identificar, ele se vale do seu propósito, da sua missão de vida, e ele se identifica logo no versículo 1 como servo de Deus e de Jesus Cristo. Lembremos que o texto que nós vamos estudar hoje, lembremos que Tiago ele vai deixar claro que as respostas corretas frente às circunstâncias da vida são indicadores se temos ou não uma fé que ela é madura e aprovada. Eu queria ler com vocês o texto de Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 8, que diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera ou não lhe nega, e ser-lhe-ás concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Recentemente eu li um livro da esposa do missionário Jim Elliot, Elizabeth Elliot, que diz que o sofrimento nunca é em vão. Mas, e também e mostrava nesse livro o quanto de sofrimento ela passou e o quanto que isso contribuiu para que o caráter de Cristo fosse sendo formado nela e naqueles que a rodeavam. Há um hino antigo que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Alguém já disse que o melhor aço tem que passar pelas temperaturas mais quentes. E todos nós, de alguma forma, estamos passando pelo fogo. No texto que vamos estudar hoje, podemos ver o encorajamento de Tiago àqueles que estavam passando por provações. Provações por causa de privações financeiras. A maioria dos seus leitores eram pessoas necessitadas, eram pessoas pobres. E também por causa de toda a opressão que eles vinham sofrendo. Mas os princípios que aprendemos aqui, isso vale para todas as provações e tribulações da nossa vida. E o encorajamento de Tiago é que a nossa resposta deve ser de se alegrar com essas provações. Se alegrar porque elas têm como objetivo aprovar a nossa fé, gerando uma perseverança para que nós sejamos íntegros, para que nós sejamos completos. Já que as provações são inerentes à nossa vida, como é que nós podemos nos portar diante dela? Em primeiro lugar, eu quero propor a você, e eu vou dividir isso em 3 partes, qual é a reação esperada frente às provações? Eu quero olhar com vocês para os versículos de 1 a 4. Em primeiro lugar, Tiago nos desafia a olharmos para as provações com alegria, logo no versículo 2. E perceba que, antes de entrarmos na questão da alegria, que o termo provações aqui indica qualquer espécie de provação ou tentação, algo que nos traga desconforto, que nos rouba a paz, que tira aquela normalidade da vida, que sejam essas
que nos roubam a alegria, aquela falsa sensação de controle, qualquer circunstância adversas, isso se encaixa dentro dessa questão de provações. Mas perceba o contraste entre alegria e provação que Tiago nos mostra nesse texto. A nossa tendência normalmente não é de avaliarmos como motivo de alegria as provações, sejam essas provações internas ou externas, nós não as vemos como alegria. Mas o texto não é um chamado ao masoquismo, não é uma ideia de dizer quanto mais sofrimento melhor, quanto mais sofrimento isso é mais espiritualidade, não. O texto não é um chamado ao masoquismo, mas a uma alegria por causa do resultado das provações. Perceba que o que Tiago está dizendo é que nós devemos nos alegrar, não porque eu estou sofrendo, nossa, como eu estou feliz porque eu estou sofrendo, não. Ele chama atenção para olharmos não para a provação em si, mas nos alegrarmos com aquilo que está além, aquilo que essa provação vai provocar em nós. Então a primeira atitude, a primeira reação que Deus espera de nós frente às provações da vida é uma reação de alegria por causa do resultado dela. Uma segunda reação esperada de Deus de nós frente às provações é que nós precisamos buscar a aprovação que produz a perseverança. Perceba que o objetivo da aprovação não é outra coisa senão aprovar, testar, depurar a nossa fé. Para que nós tenhamos uma fé que aprovada. Uma fé, se pegar a linguagem da purificação do ouro, uma fé aquilatada, uma fé em que aquele ouro, de maneira bruta, ele foi purificado, ele foi aquilatado. Nós, pensando aqui na questão de Tiago, já que ele escreve a crentes, fé aqui não é uma fé salvífica, visto que eles já eram irmãos, eles eram cristãos. Fé aqui é aquele modo de conduzir a vida com fidelidade à mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho, Paulo vai dizer isso, ela traz consigo os sofrimentos do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo também. Essa fé que Tiago nos convida, para essa fé que seja aprovada, é aquela fé que exibe o poder e a fidelidade de Deus, mesmo em meio às maiores lutas, às maiores dificuldades, às maiores adversidades de vida. Várias dificuldades, irmãos, muitas, assediam os servos e os servos de Deus na atualidade, no passado, e isso sempre vai acontecer. Mas essas provações são para que tenhamos a nossa fé aprovada e desenvolvamos a perseverança. Como precisamos desenvolver a perseverança? Essa perseverança é aquela recompensa, essa perseverança é o caminho para a recompensa que recebemos já aqui por perseverarmos, de experimentarmos uma fé madura, aprovada. Mas também aquela recompensa que no próprio texto de Tiago, aqui no versículo 2, a coroa da vida, ela também tem a ver com além. Perseverança é aquela resistência fiel e constante, debaixo dos testes pelos quais o caráter do cristão é fortalecido. É nesses momentos em que o nosso caráter, em que nós somos moldados, somos transformados e ficamos mais parecidos com Jesus Cristo. Deus permite isso para aumentar a vitalidade da fé, para que a nossa fé não seja apenas uma fé de discurso, mas seja uma fé que ela é prática no dia a dia, que ela seja uma fé que ela se torne vida, que ela se mova. Portanto, meus irmãos, se alegrar e buscar ser aprovado nos livrará das tribulações e provações de mesmo cunho. Eu costumo brincar que quantas vezes nós somos provados, falando, Senhor, até quando sempre essa provação na nossa vida? E eu costumo brincar e falar comigo mesmo, Marcos, você ficou de DP, você ficou de segunda época nessa matéria,
E Deus, como um Pai bondoso e amoroso, Ele está caminhando contigo. O Espírito Santo te ensina, Ele te relembra as Escrituras, Ele te fortalece para que você possa ter a sua fé aprovada também nessa circunstância que vira e mexe e volta à sua vida. Talvez isso aconteça com você também. A perseverança nos ajuda a ter uma fé amadurecida que suporta todas as provações, tudo nessa vida, com fidelidade a Deus. E ainda uma terceira reação esperada aqui nesses versículos de 2 a 4 que Tiago nos desafia. É de nós desfrutarmos dos frutos dessa perseverança. Os frutos dessa perseverança, desse esforço contínuo na mesma direção. É um crescimento espiritual, porque o objetivo dessa perseverança, dessa permanência na fé, de suportar tudo com fidelidade, tem como objetivo, como o texto diz, nos tornar perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Todos nós aqui temos áreas de imperfeições, que não somos inteiros e ainda somos deficientes na nossa jornada cristã, na nossa vida com Deus. E essa perseverança e as provações vão nos ajudar a crescermos nessa perseverança, para que possamos experimentar de crescimento espiritual, de maturidade, coisas que eu e você estamos passando hoje. Se olharmos para elas com alegria, em vista do fruto e da provação da nossa fé e da perseverança que isso vai gerar em nós, nós estaremos crescendo espiritualmente. Esse fruto, perseverança, é um aperfeiçoamento contínuo, algo que Deus já fez e ainda está fazendo. A perseverança faz com que eu e você olhemos para as provações e tribulações como pavimentação da estrada que vai nos levar à maturidade. Eu gosto muito de lembrar, na minha casa, aqui onde eu moro, os pisos são todos de granito. E eles são lindos, eles são brilhantes, né? O sol bate e reflete. Mas aqui no meu quintal sobraram algumas peças desse granito, desse piso que vieram com defeitos. Elas vieram com defeitos e elas não têm, é o mesmo granito, mas elas não têm brilho algum, são feias, são opacas. Porque o que tornou o granito do piso da minha casa bonito foi a abrasividade, foi o lixar, foi o polir, foi aquela questão que abrasou, lixou para polir nele. As provações de Deus em nossa vida, elas servem também, elas são abrasivas, ela vem para nos polir, para que possamos brilhar. Não o nosso brilho próprio, mas que à medida que essas provações vão nos polindo, o rosto de Cristo, a beleza de Cristo possa ser vista, ela possa ser refletida em nós. Esse é o objetivo. Tem um professor meu do seminário que ele resume bem esses primeiros versículos, esses primeiros de 2 a 4. Ele resume bem dizendo que a atitude correta nossa frente às provações é de regozijarmos, é de nos alegrar em vista do resultado tensionado, desejado por Deus, que é a perseverança e a maturidade. Tem algumas histórias que nós lemos e podemos aprender com homens e mulheres do passado, que elas servem para nos estimular e aquecer um pouco da nossa vida. E uma dessas histórias que me chama muito a atenção é de um camarada chamado William Cowper, que ele viveu entre 1731 e 1800. Ele foi contemporâneo de George Whitefield, de Jonathan Edwards. Ele foi um poeta cristão que viveu uma depressão severa, que foi companheira dele durante toda a vida.
Essa depressão às vezes o levava ao desespero e deixava, às vezes durante muito tempo, ele imobilizado. Em alguns momentos ele chegava a pensar em tirar a própria vida, chegava a pensar em morte. Mas é interessante que mesmo assim, diante de tamanha provação e adversidade, ele permaneceu firme. E os seus escritos, os hinos e poesias que ele escreveu, nos tocam até hoje. E eu me deparei com um desses escritos nesse livro, O Sorriso Escondido de Deus, do John Piper. E olha o que esse homem, que debaixo de tamanha depressão, desespero, angústia, e às vezes desesperado com a própria vida, olha o que ele escreveu, um dos hinos que ele escreveu, falando a respeito desses propósitos de Deus. Ele diz o seguinte: fundo em minas imensuráveis, de habilidades que nunca falha. Ele, Deus, entesoura seus desígnios, seus propósitos brilhantes e opera a sua vontade soberana. E aí, quando nós não entendemos as provações, ele diz: não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás, olha como é que ele chama as provações da vida, por trás de uma providência carrancuda, ele, Deus, oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvendando-se a cada hora. O botão, falando uma ilustração da flor, o botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. A incredulidade, e aí tem a ver agora com os versículos de 5 a 8, a incredulidade cega certamente errará e esquadrinha sua obra em vão. Olhar para os propósitos de Deus com incredulidade, nós vamos procurar esquadrinhar e entender a obra de Deus em vão. Os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. Deus é seu próprio intérprete e ele o tornará claro. Que desafio, que inspiração para a nossa vida. Então, se já olhamos aqui para essa reação esperada que nós precisamos ter diante das provações, de olharmos aqui para esse homem, que ele fala das provações como uma providência carrancuda de Deus. Parece feio, parece algo não muito agradável, mas que há um sorriso, há uma oportunidade de crescimento, de maturidade. Então, ao considerarmos isso, e aqui eu quero caminhar um pouquinho mais com vocês agora para os versículos de 5 a 8. Qual é a oração adequada que nós precisamos fazer frente às provações? Normalmente, em meio à dor, em meio às dificuldades que enfrentamos, quantas vezes a nossa oração ela se torna egoísta, e mais para frente Tiago vai falar a respeito disso, que pedis e não recebeste porque pedistes mal. Nós precisamos saber orar também nesses momentos de provações e de dificuldade. Precisamos saber o que pedir. E Tiago vai dizer que nós precisamos orar e pedir a Deus sabedoria. Nem sempre nós sabemos lidar adequadamente com as provações. A nossa tendência, normalmente, diante das provações, é de nos voltarmos para os recursos humanos que nós, ou algum amigo, algum irmão, algum parente tem, seja esses recursos intelectuais, materiais, de influência. A nossa tendência é essa, de sempre voltarmos para aquilo que é aparente, para aquilo que está ao nosso alcance, porque nós gostamos de ter as coisas no controle. É por isso que frente às provações e adversidades nós precisamos buscar por sabedoria do Senhor. Nós precisamos de sabedoria do alto, sabedoria divina. Orando, irmãos, orando com fé. Porque ele vai dizer, peça com fé. Oramos com fé quando falamos com Deus em plena confiança da sua bondade e da sua fidelidade.
Caso contrário, a dúvida nos impedirá de desfrutarmos de uma viagem segura e com um objetivo, mesmo em meio às provações. Mesmo em meio às aprovações, Deus tem para nós uma viagem segura, um objetivo, que é crescimento, que é maturidade. Deus tem um propósito, um objetivo, mesmo em meio às provações. E se nós não confiarmos nisso, irmãos, nós ficaremos à deriva. Lembra da história daqueles discípulos? Jesus manda eles atravessarem para o outro lado. E Jesus fica orando e vem aquele vendaval todo, eles ficam desesperados, mas Jesus vem andando sobre as águas, Jesus entra no barco e tudo fica bem e eles chegaram ao destino. Deus está conosco em meio às provações. Agora, se eu não pedir a Deus sabedoria para lidar com isso, se eu não encher o meu coração de uma fé confiante e dependente dele, eu vou ficar meio à deriva, perdido. A dúvida, ela revela a nossa carnalidade e impede esse progresso espiritual. Essa sabedoria que Tiago fala para nós buscarmos e pedirmos a Deus, algo que é muito valorizado em todo o Antigo Testamento. Salomão pediu sabedoria a Deus, ele não pediu riquezas, outras coisas. Essa sabedoria diz respeito às coisas práticas da vida. Ela se revela, essa sabedoria, ela se revela num desejo diário de glorificar a Deus em cada decisão, projeto, atitudes, reações, buscando o auxílio de Deus para discernir o que é certo e o que é errado, e não só discernir, fazer isso, caminhar, não importa o preço que isso tenha. Para, quando eu discerno essa vontade de Deus, aí sim, eu vou agir de uma maneira que o nome de Deus seja enaltecido, glorificado naquela circunstância, ainda que adversa. É esse tipo de sabedoria que precisamos buscar a Deus. A sabedoria não é somente inteligência intelectual. Não, porque tem muita gente que tem muita inteligência intelectual, mas não é sábio. Essa sabedoria não é somente inteligência intelectual, mas uma integridade moral dada por Deus. Aqueles que buscam isso. É possível ter muito conhecimento e não ter sábio. Certamente você conhece muita gente assim. Certas vezes, até nós agimos assim. Não agimos coerente com o conhecimento que já adquirimos ao longo da jornada com o Senhor, ao longo da jornada da vida. Precisamos voltar sempre para o Senhor. Por isso, a nossa oração confiante pedindo por sabedoria é um sinal da nossa imperfeição, da nossa inadequação e incapacidade frente às provações, de reagirmos de maneira correta frente a ela. E esse pedido por sabedoria revela um desejo de que sejamos cheios de toda a sabedoria de Deus e dizer: Senhor, eu não sei como lidar com isso, eu não tenho respostas prontas. Não tenho uma resposta pronta para todas as provações da vida. E eu preciso buscar em Deus sabedoria para lidar com as provações, sejam elas de ordem familiar, sejam elas de ordem relacional externa, seja ela de qual tipo for, provações financeiras, privações. Eu preciso buscar essa sabedoria de Deus. E é interessante que o autor Tiago nos diz, ele nos dá um estímulo para pedir isso a Deus, com fé. O estímulo que ele nos dá no texto é a garantia de que Deus não vai negar. Antes, Deus vai dar generosamente a sabedoria que nós precisamos. Às vezes nós oramos: Senhor, me tira dessa provação, me livra dela, quando na verdade Deus, nós deveríamos falar: Senhor, me dá sabedoria para passar por ela de um jeito que te glorifique, de um jeito que eu cresça, de um jeito que eu aprenda a ser perseverante, de um jeito que eu experimente de crescimento espiritual. O homem inconstante, no versículo 8, né? O homem inconstante, ele possui, alguém já disse uma vez que o homem inconstante, ele possui um corpo e duas mentes. Uma mente está voltada para o Senhor e para as suas coisas, e a outra está olhada de olho nesse mundo. E por isso ele é inconstante. Ele, como dizia o hino antigo, não olho a circunstância, olho o seu amor, não me guia por vista e alegre sou. Nós não podemos ser inconstantes. Um sábio do passado,
filósofo do passado, Hipócrates, ele usava essa palavra inconstante para descrever aquela febre intermitente sem uma razão aparente. Sabe aquela febre que vai e volta, quando você pensa que ela foi, ela volta de novo e não se consegue descobrir e entender qual é o motivo? A inconstância, ela revela a dúvida. A dúvida revela ainda a nossa carnalidade e o quanto que ainda precisamos estar pegados a algumas coisas para confiarmos plenamente no Senhor. E as provações servem para nos ensinar a buscarmos algo diferente no Senhor. Quando nós somos inconstantes, o resultado que obtemos é de uma mente confusa, uma inquietação interior, ansiedade e síndromes de tudo quanto é tipo. Nesses períodos que estamos vivendo, quanto tem aumentado a ansiedade, a depressão, síndromes do pânico e tantas coisas. As pessoas estão com a mente inquieta e confusa, amedrontada. As pessoas estão perdidas em sua identidade, missão e propósito. Isso é resultado da inconstância. Então não sejamos inconstantes em meio às lutas e provações que estamos enfrentando. Eu quero concluir aqui com vocês relembrando que a diversidade de provações faz parte da vida. Certamente você que me ouve está passando nesse momento por algumas provações. Mas nós não estamos à deriva. Elas não são sem propósito, como diz Elizabeth Elliot, nenhum sofrimento é em vão. Por isso alegremos-nos naquilo que o tapeceiro da vida está fazendo em nós e ao final será uma bela obra. Vale a pena você ouvir a música aí do Estênio Márcios, O Tapeceiro. O Senhor está trabalhando em nós, nós só olhamos o avesso e parece tão confuso, mas Ele está olhando o lado certo. Nós somos essa obra de tapeçaria que Deus está fazendo em nós. Oremos com confiança, pedindo a Deus sabedoria para lidarmos com as provações, desejosos de ver a maturidade e beleza de uma fé estável num mundo instável. Deus está conosco nos vales e nos montes, nos altos e baixos, nas provações e tribulações, nos moldando e transformando no que Ele quer que sejamos. Eu quero terminar aqui fazendo uma citação de um livro que eu gosto muito, um livro do C.S. Lewis, Cartas do Inferno, ou Cartas de um Demônio a seu Aprendiz. E tem uma das cartas que quando aquele cristão ali está passando por algumas provações e há muitas coisas ruins acontecendo à volta. E esse demônio chefe instruindo o seu demônio aprendiz, ele revela algo muito interessante. Ele diz assim: talvez você fique surpreso em saber que Deus, quando tenta obter o controle definitivo de uma alma, conta mais com os baixos do que com os altos. Alguns de seus filhos prediletos suportam tribulações mais duradouras e intensas do que qualquer pessoa. É durante esses períodos de tribulação, bem mais do que nos períodos de pico, que a criatura, que o Filho de Deus começa a se transformar naquilo que Deus quer que ele seja. É por isso que as orações oferecidas num estado de aridez são as que mais agradam a Deus. Nunca, e o demônio fala assim, nunca a nossa causa corre tanto perigo. Ele está dizendo que nunca os propósitos do mal correm tanto perigo. Quando um homem, um cristão, que não deseja mais, mas ainda assim tenciona fazer a vontade de Deus. Prescruta, ele olha para um universo do qual parece que Deus desapareceu, sem deixar rastro. E pergunta por que foi abandonado. E ainda assim obedece. É nesses momentos em que nos faltam
às vezes olhando a circunstância, parece que Deus não está no controle, parece que Deus nos abandonou. Em que nós não temos mais desejos de obedecer, mas ainda assim obedecemos como resultado da perseverança. É nessas horas que a fé se agiganta e nós experimentamos de um crescimento espiritual profundo e maravilhoso. Quero terminar aqui com algumas aplicações para a nossa vida. Olhando para tudo isso, além daquelas aplicações que eu já fiz no decorrer do texto. O que você percebe em sua vida que mais te desafia a obedecer a Deus? O que você percebe? Como você tem enxergado as provações? Tem demonstrado um coração valente e perseverante? Ou um coração vitimizado e vacilante? Quais áreas você, assim como eu falei, tem ficado de segunda época? Ou que você tem tirado as notas mais baixas? Reflita sobre isso. E nesse momento, busque do Senhor aquela alegria que não pode ser tirada. Alegria não porque você está sofrendo e passando por provações, mas a alegria pelos resultados que essas provações trarão em sua vida. Pela perseverança que vai te conduzir à maturidade. Essa perseverança que vai fazer com que você não seja uma pessoa, um homem de ânimo dobre, vacilante, mas que persevera a despeito de tudo, de todas as circunstâncias adversas da vida. Que Deus te abençoe. Que Deus traga alegria ao seu coração. E que você experimente de crescimento e maturidade em meio às provações. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E estou aqui à disposição para orar com você.